Está no ar, programa Carol Rezende. Muito bom dia, minha Belém do Pará. Bom dia, Brasil. Bonjour, France. On va promouvoir ici le grand travail qu'elle réalise dans le secteur de l'agriculture. Et maintenant, je vais parler un peu en português, pour partager de bonnes nouvelles à tout le monde. Bom, gente, muito bom dia a todos. Bom dia, meu Brasil. Que saudades do Brasil, que saudades do Pará. Você está no quadro Mulheres do Agro, falando aqui diretamente da cidade de Bordeaux, no sudoeste da França, uma cidade muito agrícola, que também tem muitas mulheres aqui trabalhadoras do campo, e é com muita alegria no meu coração que eu trago agora essa entrevista com exclusividade, diretamente do sul e sudeste do Pará. Eu vou conversar com Ivanice Marques, também com a Aline e com a Fabiana, que está agora diretamente, cada uma delas aqui representando o município. Ivanice fala lá do município de Parauapebas, mais especificamente de Contestado. Eu vou conversar com a Aline diretamente de Canaã dos Carajás. Um forte abraço a todo o município de Canaã dos Carajás. E com a Fabiane lá do município de Marabá, gente, uma grande cidade pulsante, ali considerada uma das capitais, né? A gente pode dizer assim, senão vamos entrar aqui em concorrência com o Parauapebas, com o Canaã, mas Marabá também possui uma relevância muito forte para a economia e para o agronegócio e para a agricultura do nosso estado. Gente, eu estava conversando aqui com as meninas nos bastidores, desejar desde já bom dia, Ivanice. Bom dia, Carol, aí na França, a Europa. Bom dia a todo o nosso contestado aqui, todo o nosso Brasil. Bom dia, Aline, diretamente de Canaã dos Carajás. Bom dia a todos. Seja bem-vinda, querida. Agora a gente vai conversar com a Fabiana, que é técnica agrícola e que fala lá do município de Marabá. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. É uma satisfação estar por aqui, ao lado dessas mulheres guerreiras. Muito obrigada pelo convite. É muito importante saber que Parauapebas, Marabá, o sul e sudeste do Pará está sendo representado e valorizado aí junto na sua voz, que é potente aí na França. Muito obrigada pelo convite. Nossa, gente, imagina, a alegria minha estarmos aqui falando sobre a importância da agricultura e futuramente estarmos aqui compartilhando como o povo na Amazônia produz. Isso é muito importante. O que eu estava conversando com as meninas aqui nos bastidores é que existe uma preocupação muito grande sobre a segurança alimentar, sobre a entrada desses produtos aqui na União Europeia, e o nosso objetivo neste quadro, principalmente, é estarmos frisando que, sim, no estado do Pará sabemos como produzir, sabemos aonde produzir, trabalhamos com segurança e com responsabilidade. É por isso que agora a gente vai falar desse projeto incrível, gente, e para que a gente possa melhor compreender, você vai ter imagens aí de apoio, a gente vai falar sobre um projeto de fortalecimento da cadeia produtiva da avicultura. E para isso eu vou começar agora conversando com a Fabiana, que é técnica agrícola. Fabiana, explica para a gente como é que nasceu esse projeto de geração de emprego e renda voltado para a cadeia produtiva da avicultura. Então, pessoal, eu vou me apresentar aqui rapidamente. Eu sou Fabiana, sou técnica em agropecuária. Desde 2019 eu venho atuando junto à Secretaria Municipal de Agricultura de Marabá. E aqui eu tenho tomado a frente do projeto de fortalecimento da cadeia produtiva da avicultura, né? Até o ano passado a gente trabalhamos com os produtores dos assentamentos daqui dentro do município. E de 2019 até o ano de 2025, a gente vinha atendendo 750 famílias abraçadas por esse projeto de avicultura, né? Esse projeto é desenvolvido, é para a agricultura familiar. Posso dizer que 80% da nossa base é as mulheres que comandam, as mulheres que estão à frente. Por isso eu fico muito feliz até de estar aqui para representar essas mulheres, para dar voz para elas.
tá? Muito obrigada novamente. E o nosso projeto, ele vem abraçando essa agricultura familiar, podemos dizer assim, levando esse projeto de avicultura. Como que funciona o projeto de avicultura? Atualmente, estamos trabalhando com as duas modalidades de avicultura. Avicultura de poste, que é para abate, e avicultura de postura, que é a produção de ovos. Funciona bem simples, né? O produtor, ele é vinculado a uma associação ou cooperativa, e já fico muito feliz e parabenizo a Aline, que está aqui, que é uma mulher de frente da cooperativa. A gente se conheceu recentemente, mas já fiquei muito feliz com isso, e saber que o cooperativismo e associativismo funciona aqui no sul e sudeste do Pará. Aí a gente recebe este ofício, né? O produtor, a associação, dizendo que quer participar do projeto de avicultura, e a gente vai até o produtor, vai em loco. Atendemos aqui famílias a mais de 270 km da sede de Marabá, como, por exemplo, é a região do Tapirapé, uma região riquíssima. O Contestado, que é onde a dona Ivanice trabalha, onde ela mora lá, onde ela produz, né? Então, a gente vai em loco visitar produtor por produtor, e a gente faz aquele levantamento, checklist, o que é que o produtor precisa, o que é que o produtor quer. Muitas vezes, posso até dizer para você, que o produtor, às vezes, ele só quer um pouco de atenção, um pouco de carinho, esse aconchego, saber que tem alguém, que tem um braço amigo, uma mão amiga para ficar com eles, né? Nessa batalha, que é árdua, mas ao mesmo tempo é gratificante, muito, muito boa, né? Posso dizer. A gente vai visitar o produtor, faz o levantamento, vê o que o produtor precisa, e depois a gente beneficia esse produtor voltado para o projeto de avicultura. Quero ressaltar que o projeto de avicultura é um dos projetos que a Secretaria de Agricultura realiza. Porém, nós temos diversos projetos aqui, projetos de melancia, projetos de fruticultura, projetos de irrigações, projeto para gado leiteiro, para gado de corte, e assim sucessivamente. Mas óbvio que eu não vou deixar de puxar sardinha para o de avicultura, afinal estou à frente, é uma coisa que eu amo, trabalham, né? Sim. Que a gente trabalha. Então, a avicultura, eu posso dizer assim, que é um destaque, sim, dos projetos da Secretaria de Agricultura de Marabá, a SEAGRE, e posso dizer que eu sou muito feliz e agradeço a Deus todos os dias por trabalhar ao lado de mulheres como essas mulheres que estão hoje aqui, né? E saber que nós somos um sucesso. Então, a gente entrega esse projeto ao produtor, né? Que é justamente para fortalecer a cadeia produtiva da avicultura na região, que é para trazer sustento para essas famílias, para fixar o homem no campo, que nós sabemos que atualmente é muito difícil ter como o homem se fixar no campo, principalmente para quem já tem filhos, vai para a cidade em busca de melhores estudos, melhores educação, um trabalho. Nós sabemos como é difícil atualmente trabalhar dentro do campo, né, Carol? Entendo, Fábio. Então, a gente leva esse projeto aos produtores, né? Posso dizer que mais é voltado mesmo para o público feminino, até porque é ela que fica dentro do lar, ela que produz, ela que dá mais assistência o dia todo, posso dizer assim. Então, a gente beneficia esse produtor, né, com telas, com lona, com comedouro, bebedouro, né? O produtor ele tem a contrapartida de fazer o galinheiro, mas entre esse intervalo a gente faz um curso com esses produtores, explica para ele quais são os primeiros cuidados com o animal, né? O que é que tem que fazer, como que tem que ficar a iluminação dentro deste galpão, como que a gente vai fazer a altura do pé direito deste galpão. Então, essa parte técnica toda, a gente faz o acompanhamento com esses produtores. E depois que está tudo pronto... Com certeza, né, Fabiana? Que com certeza, se você me permite aqui falar, é um diferencial, porque eu acredito que o produtor ele já tem esse potencial, nós já temos ali os pintainhos, né, se assim eu me recordo, né, da época da nomenclatura, né, mais técnica, usual, nós já temos, já é uma cultura do nosso estado para criar a galinha no quintal, vamos colocar assim. Então, eu acredito que esse trabalho técnico, do ponto de vista técnico, ele é um diferencial hoje aí na região sul e sudeste do Pará, que talvez sozinho o produtor, sem ter acesso a conhecimentos mais profundos e até mesmo uma assistência técnica diferenciada e a recursos de investimento, seria muito mais difícil. Hoje, do ponto de vista técnico, eu queria te fazer uma seguinte pergunta. Você acredita que
a demanda, a procura pelos serviços, ele é maior do que a oferta de técnicos que são direcionados para o campo? Sim, com certeza. Muito bem colocado o que você falou, Carol. Sabemos que atualmente tudo se trabalha através da técnica. Se você vai na técnica, se você vai pelos meios corretos, você tem produção. Então, posso dizer sim. Por exemplo, Marabá, eu falo por Marabá, é uma área com mais de 180 projetos de assentamentos. E dentro desses, cada projeto desse de assentamento, tem centenas de famílias, né? Então, todas elas precisam dessa assistência técnica. E posso dizer sim que a procura por essa parte técnica é gigantesca. Às vezes eu até falo assim que Marabá é um oceano e nós somos uma gota d'água dentro daquele profissionais, oceano. né? Falta profissionais para dar todo esse suporte. Muito interessante. E agora a gente fazendo um link, é isso que eu estava conversando aqui com a Ivanice, com a Aline e com a Fabiane, que nós vivemos num ecossistema, então está tudo ligado. A parte técnica, aqui na representação e na figura da Fabiana, representando aqui a Secretaria de Agricultura, o poder público entrando com ações efetivas e incisivas que venham a ajudar esse produtor a se fixar no campo e a gerar emprego e renda, mas existe agora aqui um organismo, que é nisso que eu vou conversar agora nesse momento com a Aline, representando aqui a cooperativa. Ela também é presidente de uma cooperativa e de uma associação de mulheres e de moradores, né, ligado às mulheres do campo, aí do município de Canaã dos Carajás. E aí, Aline, como é que você vê hoje a importância e a participação de entidades sérias, responsáveis, que levem essa demanda ao poder público através das cooperativas de mulheres, de associações de agricultoras? Como é que você vê hoje a importância desse organismo ligado para que, de fato, ele venha trazer resultados e fazer essa comunicação direta com o agricultor que está no campo, e até às vezes em áreas longínquas, como a Fabiana falou, que existem mais de 180 hoje assentamentos dentro da área de Marabá. É fundamental, né, a participação dos nossos técnicos, dizer que a Fabiana está de parabéns, né, e dizer que sem eles, sem vocês técnicos, a gente não conseguiria chegar. Eu digo porque moro na fazenda, na roça, né, é a minha vida toda. E a gente, como nessa parte, a gente é muito leigo, né? E eles vêm para ajudar a gente e dizer que assim, que a gente passa por processos, né, que o técnico ajuda muito a gente nesse momento, né, porque a gente começar uma criação, né, igual ela explicou, que o que acontece? O produtor vai lá, procura eles vêm com toda a sabedoria, explica para a gente, né, desde o começo, como fazer o galpão, como dar alimentação, né, e vacinas, porque todos têm que ser vacinados, porque senão a gente tem muita perca, né? Então o técnico, né, nesse momento, ele é crucial. Né? Então, é muito, muito bom a gente ser acompanhado, né? E hoje a nossa cooperativa de mulheres, a gente está no patamar que a gente está hoje, porque atrás, né, com toda a ajuda, nós tivemos técnicos, engenheiros agrônomos, né, zootecnista e todo um trabalho por trás disso até a gente chegar na mesa do consumidor, né, na mesa da população. Agora, Aline, eu tenho uma pergunta. Ok, já entendemos o papel do técnico, mas agora o papel das associações, das cooperativas. A gente sabe que, às vezes, existe uma dificuldade muito grande do agricultor dele fazer confiança em associações, em cooperativas e entidades. Hoje, se, por exemplo, essa cooperativa de mulheres não existisse hoje aí no município de Canaã dos Carajás, a mesma associação de agricultores, de produtores, enfim, eu até queria que você compartilhasse quantas mulheres que representam famílias fazem parte hoje da cooperativa e da associação. Se essa associação,
Se essa cooperativa não existisse, você acredita que o poder público ele conseguiria chegar a essas mulheres, a essas famílias? Não, com certeza não. Porque o que acontece? O nosso produtor, a nossa produtora, respondendo a sua pergunta hoje, eu tenho na nossa cooperativa 50 mulheres, né? Então, e elas já existiam aqui. Se não fosse a nossa associação, a associação, ela foi fundada desde 2014. E se não fosse através da associação, a gente não tinha chegado na cooperativa. Essas mulheres já existiam aqui, certo? Elas já são moradores aqui há mais de 40 anos. E aí o que acontece? Se não fosse essa aproximação da associação, dos técnicos com a comunidade aqui, a gente nunca tinha chegado a hoje aonde a gente está. Hoje a gente entrega para a empresa, né, que é a fornecedora, que é uma prestadora de serviço aqui para a Vale, né, que é a empresa mineradora, a gente já entrega para eles. Nós entregamos por semana 9.000 ovos, né? Não é nem como é que eles fazem por semana aqui a alimentação por dia. São 50 caixas de ovos com 360 ovos por dia, né? Isso, 50 caixas. Você faz a somatória de quantos ovos não é servido durante o período durante o dia, né? Então, o que acontece? Nós não entregamos nem um terço do que eles necessitam, né? Então, assim, hoje a associação e a cooperativa dentro, né, do nosso município, ela é crucial, até para poder se reunir com os nossos técnicos, até os nossos técnicos saber que tem essas mulheres aqui, certo? Então, assim, a associação dentro de uma comunidade, né, o cooperativismo aqui, ela está sendo crucial para a gente poder ter acesso a esses técnicos, até o poder público. Eu digo aqui... Que talvez se vocês fossem trabalhar de forma individualizada, não conseguissem fazer essas vendas, porque é necessário, né, essa burocracia, essa regularização, né, de estar associado através de cooperativas, para que vocês possam fazer uma venda numa escala muito maior. Exatamente. A gente tem igual o Marabá, a gente também tem aqui em Canoas Carajás, nós temos a nossa Secretaria de Agricultura, né? E através da cooperativa a gente tem o selo Sim, que o selo é o municipal, né? Que a gente tem aqui, a gente só consegue passar, né? Consegue vender nosso produto com o nosso selo, o selo Sim, que tem o técnico vem inspecionar, né, toda semana. Então, é tudo dentro, tem que ter aquela fiscalização que está sendo a boa prática, se o animal não está sofrendo, né, porque o nosso projeto é importante saber disso. Livre de gaiola. Carol, só para complementar essa parte. Pode acrescentar. Que a Aline está falando. Cada secretaria, né, cada poder público, ele tem um serviço de inspeção municipal, que é o SIM, no caso, que a Aline tem. O que é que eu quero entrar nisso? Eu quero ressaltar a importância da associação ou da cooperativa, porque se você for uma pessoa física, você não consegue fazer esse SIM, né, esse selo, para você conseguir vender esses ovos, como é no caso da Aline aí. Quando é uma cooperativa, o caminho é muito mais fácil, muito mais rápido. Eu sei que não é fácil trabalhar em cooperativa, em associações e tudo, que é muitas cabeças, né, para a gente pensar nesse contexto, né? Mas, porém, para tirar um selo, ele é muito mais fácil. Temos diversas mulheres aí competentes para trabalhar com isso. Então, o poder público, ele vai lá realmente fiscalizar, ele vai ver
ver, né, a produção dessas mulheres, ver como que se produz, dar aquele selo para elas. Então, dentro do município, elas têm capacidade de fazer aquela venda para merenda escolar, para, como no caso aí acontece para Vale, né? E assim por diante. Então, dentro do município de Canaã, a Aline ela pode entregar em todos os lugares. E posso dizer que a procura é maior do que a oferta. Tem muita gente atrás desses ovos, né? Dessas coisas. Então, a gente precisa Isso é bom para o preço. Isso. Exato. Então, a gente precisamos de muito mais produções, mas eu tenho certeza que estamos no caminho certo. Olha que Isso maravilha. mesmo. Então, isso é muito importante a gente saber que existe, gente, um controle de qualidade. Então, vamos aqui frisar que toda essa produção que acontece no Brasil, que acontece lá no sul e sudeste do Pará, essa produção de ovos, inclusive a gente vai mostrar com exclusividade, que são ovos coloridos. Isso é inovação acontecendo no sul e sudeste do Pará. E quem me contou a história desses ovos coloridos, que ficou assim, maravilhada, né? E disse: agora eu vou conversar com ela, que fala diretamente lá do Contestado, da região do Contestado, no município de Parauapebas. E eu vou fazer uma pergunta muito objetiva para a minha querida amiga Ivanice Marques. Afinal de contas, Ivanice, criar galinha, vender ovos, dá dinheiro, minha amiga? Olá, pessoal. Olha, eu estou muito grata a Deus por essa oportunidade, viu, Carol? Você é maravilhosa. Que Deus continue te abençoando muito. Olha, eu conheci a Aline através da minha amiga Fabiana, técnica. Pensa numa pessoa maravilhosa, essa Fabiana. Eu sou agricultora aqui no Contestado. O Contestado tem uma longa história, mas as pessoas aqui vivem em Parauapebas, negociam em Parauapebas, mas a terra é de Marabá, por isso que tem esse nome, Contestado. Então, nós estamos no meio entre Parauapebas e Marabá, mas nós queremos mudar esse nome, queremos colocar Eu ia até Conquistar. ressaltar isso, mas estava com medo de causar intriga aqui, para dizer que isso é de Marabá. Mas a terra aqui é de Marabá. Então, Marabá, como a Fabiana falou muito bem, são maravilhosos, tem projetos maravilhosos, que falta aqui em Parauapebas. Eu mesmo quero ficar mesmo com Marabá, que é melhor, né? E aqui eu tenho uma produção, né, tímida de galinhas caipiras, né? Mas a Fabiana já veio aqui, já fez uma consultoria conosco, e a gente vai ganhar, né, um kit do projeto de avicultura com as galinhas poedeiras, né? E eu conversando com a Aline, que eu conheci ela lá em Marabá, numa feira, lá num fórum que teve, e ela disse que é muito produtivo, né? E eu até falei para ela, se eu produzir muito, eu quero me cadastrar lá nessa cooperativa, né? Porque a cooperativa, ela te dá uma base. Porque a coisa mais difícil não é produzir, é você vender. Todo agricultor, a coisa que ele mais detesta é vender. Porque quando ele vai vender lá, aí as pessoas dizem, não, seu produto tá ruim, outro já me ofereceu. Tem alguma barreira e aquilo dá uma tristeza muito grande no agricultor. Então, se tem uma cooperativa, aí você chega lá, né? Já entrega seu material. Aí lá eles vendem, né? E depois, além da gente ganhar... quem fica com o trabalho da venda é a cooperativa. É a cooperativa. Que é uma coisa que o agricultor não gosta de fazer, é vender. A cooperativa é que ela tem essa responsabilidade de vender, né? E pelo jeito aí, a Aline diz que está faltando ovos lá, né? Então, meus futuros ovos, com certeza vai ajudar lá. E no final do ano ainda a gente tem aquele lucro, né? De todo mundo, ainda tem aquele lucro. Então, a cooperativa é muito bom. Eu faço parte aqui de uma associação, aqui no Contestado, né? Mas as pessoas, o presidente, tudo, pessoas antigas que não estão inovando. E além de eu pagar a minha mensalidade, eu ajudo em tudo que eu posso. Eu dou ideia, eu faço os ofícios, eu ajudo em tudo, né? E a gente está vendo que está prosperando, né? A Fabiana falou assim, olha, se vocês quiserem a madeira, né, para fazer o galpão, que a madeira, a SEAGRE não dá. O Ministério Público, vocês fazem o ofício, sabe, Fabiana? Eu fiz o ofício e hoje à noite já o funcionário do Ministério vai dormir aqui em casa, vai jantar aqui conosco e amanhã a gente vai sair. Hoje ele vai estar lá no seu navegante, vai fazer aquela área lá da vistoria e vai vir para cá e amanhã a gente vai fazer mais um pedaço e na quarta-feira ele vai fazer na Carimã e vai.
né? Então, essa parceria é muito bom, né? A gente ter essa técnica maravilhosa como a Fabiana não é coisa do outro mundo. Então, estou muito grata. Respondendo a minha pergunta, vou perguntar mais uma vez. Je vais poser la question à Madame Marquez. Em francês. Criar galinha, vender ovos, dá dinheiro, amiga? Muito dinheiro. Dizendo aquele homem mais rico do mundo, se ele não tivesse nada de dinheiro, ele ia começar com uma galinha. Pegava até o galo emprestado. Que ele ia ficar rico. Então, a tua galinha dos ovos de ouro, amiga. Exatamente. Ele disse que pode começar só com uma galinha, pega até o galo emprestado que dá dinheiro. Bom, gente, mas para a gente brincando é que, graças a Deus, a gente procura fazer tudo com muita leveza, com alegria, e esse é o nosso diferencial do povo brasileiro, até para vender, a gente vende com um sorriso no rosto, e aqui são mulheres incríveis, referência aqui no município de Parauapebas, de Marabá, de Canaã dos Carajás, mas para a gente falar de números exatos, a gente brinca, sorri, que graças a Deus isso faz parte da nossa identidade brasileira. Mas a gente sabe que existem muitas famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica. Então, quando a gente fala de vulnerabilidade social e econômica, vamos imaginar que existem hoje famílias que toda a renda per capita numa casa não passa de um salário mínimo. Vamos colocar assim. Então, só para a gente falar em média, para que a gente possa inspirar pessoas. Vamos supor que agora tem um agricultor, uma agricultora, que ele está com dificuldade de colocar o alimento dentro de casa, ok? Então, ele não sabe por onde começar. Existe hoje, posso perguntar para vocês e cada uma da opinião aqui de vocês, que é interessante ter um olhar de uma técnica, de uma cooperativa e de uma agricultora. Hoje, uma pessoa que comece pequeno, que ela comece com o que ela tem, hoje ela consegue fazer mais ou menos uma média, se ela trabalhar sério, corretamente, com ajuda técnica, etc. Uma média de 3 a 6 meses. Consegue gerar uma renda de mais ou menos quanto de lucro líquido essa pessoa? E com quantas galinhas, por exemplo, só para a gente inspirar pessoas, com quantas galinhas a pessoa pode começar, por exemplo, para ela tirar uma renda de um salário mínimo brasileiro? Vamos colocar assim. Cada uma pode falar, começando pela Ivanice, depois a Aline, depois a Fabiana. Eu comecei agora esse ano, em janeiro, né? Eu comecei comprando ovos, que eu não tinha nem as galinhas. Comprei os ovos, peguei a chocadeira da minha mãe emprestado e comecei a comprar os ovos e chocar. Hoje eu já estou com mais de 100, né? Entre pintinhos, né? Que a maior agora tem 5 meses, né? E é daqui mais ou menos uns 2 meses que vai começar a produzir. Mas eu acredito que eu vou tirar em média aí pelo menos uns R$2.000 quando eu começar a vender mesmo as galinhas, né? Que hoje está 100, 120 reais uma galinha. E a Aline, na cooperativa, tu tem alguma história assim, Aline, que tu possa compartilhar com a gente, de uma pessoa que estava passando por uma situação de vulnerabilidade social e econômica e conseguiu ter um resultado, um lucro médio líquido, para que a gente possa inspirar as pessoas e efetivamente, porque o produtor ele quer ver resultado, né? Então a gente precisa aqui mostrar que dá resultado o projeto de avicultura. Sim, dá muito resultado. Eu tenho uma cooperada minha aqui, que é a dona Marlene. A dona Marlene, ela mora numa chácara bem pequena. Ela começou bem acanhada, né? Que ela já tinha algumas galinhas que a gente chama de galinha comum, né? Que é aquela famosa caipira, né? Mas nossos técnicos explicaram para a gente desde o começo que não é a galinha que é caipira, mas sim o sistema que é caipira, né? E aí, o que acontece? A nossa galinha comum, né? Ela começou entregando aqueles ovos ali, ela começou entregando meia dúzia de ovos. Hoje, ela já entrega 540, 590 ovos para mim por semana. Então, assim, era uma senhora que vivia do salário mínimo, né? E aí ela da aposentadoria, que ela já é uma senhora já de idade, né? E o que acontece? Hoje ela já tem, né, uma renda que já melhorou,
né? Através disso, só para você ver que ela começou entregando meia dúzia e hoje ela já me entrega, Meia dúzia, hoje 500 ovos por semana. Só para a gente ter uma noção, 500 ovos por semana, quanto é que ela consegue ter de retorno financeiro? Olha, vai depender do contrato, né? Mas ela já tem produtora líquido mesmo que ela tira aí seus R$ 1.200, R$ 1.300. Isso vai depender, igual eu falei, depender do contrato, né? Porque tem contrato A cada que 500 ovos por semana, Isso, assim. Uma média, né? Só para a gente ter uma noção. A gente está falando de uma média de um salário mínimo por semana. Então, assim, é muito... E agora... Eu acho que é a um ovo, né? É a um ovo. Isso, exatamente. É 500 e pouco, é 500 e poucos reais por semana. Sim, a gente está falando aí de uma média de quase 2 salários mínimos mensal, e isso uma pessoa que já está reformada, que já está aposentada, que já tem sua aposentadoria, tem uma renda complementar. Então, com certeza, é algo que se tem retorno e a gente já tem tudo isso muito bem preparado. Então, agora para a Fabiana falar um pouquinho sobre a questão da lucratividade, do investimento e do retorno, para que a gente possa inspirar até mesmo outras regiões. Antes da Fabiana, só um pouquinho, quando eu tiver as minhas galinhas poedeiras, eu já vou ter mais esse lucro. Vai ser 2.000 das caipira, mais uns 2.000 das poedeiras, aí vai ficar 4. Olha só, que maravilha. Já dá para pagar a prestação da Hilux. Tem que ter Hilux no sul do... Se não tiver uma Hilux, não está em Marabá, não está em Parauapebas. Exatamente. Mas, gente, vamos lá agora ouvir a Fabiana. Fabiana, a gente sabe que também tudo isso a gente fala aqui, mas isso é muito sério, né? As pessoas precisam, mesmo a questão do deslocamento, para fazer entrega do material, você precisa de um transporte, isso aí não dá para se fazer de qualquer maneira. O agricultor do campo, ele precisa de utensílios, ele precisa de insumos. Então, assim, do ponto de vista financeiro, como é que vocês hoje têm, com certeza você como técnica tem observado esse marco, né? É interessante observar esses dados para que isso gere informação. Mesmo para a secretaria, é muito importante ter esses dados. Como é que você vê hoje, do ponto de vista de geração de emprego e renda, a melhoria desse agricultor através do projeto de avicultura? Tá. Então, Carol, se você for começar uma criação atualmente hoje, se você tem algum conhecimento técnico, se tem alguma pequena estrutura ou um salário mínimo que você consiga investir, eu te diria para você começar com uns 100, que é exatamente o número de animais que a gente entrega aqui. Se for para corte, a gente dá variado, tanto macho e fêmea. Se for para postura, a gente só dá pintainhas, que é para produção, Então, o que é que eu posso dizer? Começar com 100. Aí você vai pesquisando, vai investindo, porque hoje eu te digo, Carol, um dos nossos maiores dificuldades ou desafios da produção de aves, de corte, é a questão da ração, a alimentação desses animais que é o maior. Porque eu quero parabenizar bem que a Aline não fala, nossa senhora, Aline, vou perder até meu emprego desse jeito, mano, tá dando todos os parecer técnicos aí. O que acontece? O pessoal, criar, todo mundo cria, principalmente na zona rural. É muito comum você chegar numa propriedade, numa chácara, e você ter aquelas galinhas, que é que a gente chama galinha pé seco, galinha de fundo de quintal, e assim por diante, O que acontece? Existe um mito muito grande, galinha de capoeira, galinha caipira para galinha da granja, Qual que é a diferença? O que é a diferença é exatamente isso que a Aline falou, é o formato como você cria aquele animal. Por exemplo, o pessoal, eu só quero comprar uma galinha só se ela for caipira, então associa que galinha caipira é aquela galinha do pé seco, do pé preto, sabe? Bem custa mesmo, assim, nossos tataravós, E na verdade não, galinha caipira é o sistema como você cria ela. Se ela é presa, se ela é confinada, o que é que diferencia uma galinha dos nossos produtores para uma galinha daquela da granja, que você vai lá no supermercado e compra? Aquela da granja é porque geralmente é dentro de gaiola. Interessante. É porque está dentro de um gaiola, que ela vai fazer o quê? Ela vai simplesmente só comer, beber e defecar. Só comer, beber e defecar. Então, ela vai passar dia e noite comendo. Confinamento, não é isso que se chama? Confinamento.
Por isso que com 45 dias ela já está pronta para abate. As galinhas dos nossos produtores são diferentes. São aquela galinha que ela tá sim em ração nos primeiros dias, né? Que ela tem todo aquele cuidado, todo aquele manejo, a questão da vacinação, que é de suma importância. Hoje em dia o produtor ele tem que ter em mente que para ele produzir, não se dá para se produzir como antigamente, tem que ser dentro da técnica, tem que ter a vacinação adequada, tem que ser a ração adequada na fase adequada, né? Então todo esse parecer técnico tem que ter, tem que existir para você ter lucratividade. Tá? E tipo assim, a galinha dos nossos produtores, por que ela é considerada caipira? Porque ela é criada dentro do sistema caipira. Ela é criada na zona rural, ela é uma galinha que vai comer insetos, que vai comer grano, que vai comer palha de banana, que vai comer ração, que vai comer milho quebrado, que vai comer milho inteiro. Então ela vai ter essa robusticidade, ela vai ter a produção dela, a carne vai ficar vermelhinha. Se for ovos, vai ficar com aquela gema, com aquele amarelo quase vermelho, né? Então vai ser diferente de um ovo comercial, que é isso que vai dar aquela pigmentação para o ovo, né? Então a gente chama assim a galinha caipira porque ela é criada dentro daquele sistema, tá? Aí voltando lá à sua pergunta, era só para parabenizar mesmo a Aline, mesmo que a Aline tá show nisso, não? Ela tá tirando letra. Aí o que acontece? Esse é o fruto. Tá excelente. Nem vou te trazer pra cá não, mana. Vai que tu... Não, eu tô adorando também, sabe por quê, gente? Porque isso aqui é uma aula, é muito interessante frisar, gente, o que a Fabiana tá colocando aqui, porque a galinha criada pelo produtor, o ovo produzido pelo produtor no campo, não é igual, é totalmente diferente do que é produzido pelas grandes indústrias e fábricas desse frango de confinamento, porque aí entra a questão que esbarra aqui na Europa, é o medo que o europeu tem de consumir uma carne com hormônio. E a gente sabe que esses hormônios, infelizmente, muitos geram até câncer. Sim, Carol, só para ressaltar, fica inviável comercialmente, economicamente, para os nossos produtores, como a Ivanice, como a Aline, criar uns animais com essas injeções que vocês falam de hormônio, né? Que popularmente se fala hormônio. Por quê? Um hormônio, para ele poder vir atuar no animal, ele vai atuar, você aplica ele, por exemplo, ele vai começar a atuar dentro do corpo, dentro do organismo daquele animal, lá com 120 dias, com 4 meses. Ou seja, tu já tem tirado esse animal, então não dá tempo. Economicamente não tem como um pequeno produtor tá comprando hormônio. Então não precisaria e assim, do ponto de vista sanitário. Do hormônio pronto. E do ponto de vista sanitário, Fabiana, esses hormônios que são aplicados por essas grandes indústrias nessas aves fazem efetivamente mal para a saúde humana? Sim, total. Nós vemos que hormônio é o que vai acelerar o metabolismo, né? Assim como é feito em pessoas também, como atualmente a gente viu aí os fisiculturísticos, né? Que tá daquele problema de questão de hormônio, coisa e tal. Então, né? Então vai causar uma série de doenças para a pessoa, né? Para a pessoa que consome esses alimentos. É o que eu posso dizer para vocês, podem ficar tranquilos. Nossos alimentos são certificados, são inspecionados. Sim. Logo, a gente vê a produção do produtor, né? E economicamente seria inviável para a gente comprar esses hormônios para colocar em galinha. Já pensou a gente ter 1.200 galinhas e a gente aplicar esse hormônio de um por um? Olha o valor que isso não iria nos dar. A gente não teria lucro. É impossível. Então, é mais um argumento que ratifica aqui, como a técnica Fabiana está colocando, que os produtores, os agricultores lá no sul e sudeste do Pará, eles não utilizam hormônio em suas aves. Então, fiquem descansados e tranquilos quanto ao consumo. Até porque, Aline, por exemplo, Aline, Carol, Aline também. Enfim, até porque, por exemplo, assim como eu te falei, o hormônio para ele agir dentro do corpo de um animal, ele vai demorar muito tempo. Então, para o produtor, seria inviável em que sentido? Seria muito caro, ele não teria mão de obra suficiente, apesar de ser mão de obra familiar, mas seria um gasto desnecessário para ele.
né? Outro, o hormônio ele só vai começar a agir dentro do corpo do animal depois de 4 meses. Se ele estiver trabalhando dentro da técnica, produção direitinho, com 4 meses ele já está escoando esse animal. Então não tem por que ele ter colocado hormônio. Porque, por exemplo, assim, não vai dar um tempo do hormônio agir dentro do corpo do animal, você já tira ele. E se você permanece com esse animal ali dentro, então, uma simulação. Vou ficar com o animal aqui, porque eu apliquei hormônio agora, ele vai ficar aqui. Ele vai te dar prejuízo, porque ele vai continuar comendo, consumindo, em vez de você já ter tirado esse animal há dias, entendeu? Então, economicamente, em todos os sentidos, é inviável. seria inviável. Então, podem ficar tranquilos, é expensionado, tá bom? É ovos de qualidade, é carne de qualidade, tá bom? Então, fiquem totalmente tranquilos com isso. Vocês estão recebendo na mesa de vocês algo totalmente surreal, assim, de bom. Que bom, maravilha, gente. Olha, aqui eu quero, assim, agradecer demais. Agora a gente vai para o encerramento do nosso programa, tá bom? Do quadro Mulheres do Agro. Eu estou aqui com 3 mulheres incríveis. Para mim é uma honra estar compartilhando o projeto de sucesso de vocês. Eu desejo que seja um projeto multiplicador, que vocês possam estar inspirando outras regiões do Pará, como no arquipélago do Marajó, no Nordeste paraense, que também há muita produção de aves também naquela região, enfim, na região de Paragominas, da região de Santarém, não importa o local do nosso estado, que nós sabemos que o nosso estado, eu sempre digo, é um país, mas que vocês possam serem realmente multiplicadores e que daqui a um tempo a gente possa escutar histórias que o ovo que está sendo produzido aí, aquele ovo que está sendo produzido de uma galinha saudável, está sendo tratada pelo agricultor, que está sendo produzida no campo, que o consumidor aqui na União Europeia ele vai ter a oportunidade de estar, que eles vão ter a oportunidade, que ninguém está fazendo um favor em consumir produto brasileiro. Ao contrário, estão tendo a oportunidade de consumir produtos de qualidade, com controle técnico, produtos agroecológicos e que geram saúde e vida, né? Porque o alimento, ele é vida e saúde. E para encerrar essa nossa participação, pode falar. Todo, até 2. Pode falar, Eu quero muito contar a história do Vinícius para vocês, que é um dos nossos produtores, que é para incentivar você também que está nos assistindo a produzir também. O Vinícius, a gente foi visitar ele tinha um desejo muito grande, que isso é um dos principais fatores, é você ter vontade de trabalhar, ter aquela disponibilidade, e a gente foi lá com o nosso pequeno projetinho, dar comedouro, bebedouro para ele, sem pintinhos, e a produção dele ele queria com ovos, nessa época a gente só trabalhava com corte, mesmo assim ele ficou com um projeto, ele conseguiu vender todos esses animais, isso com um salário mínimo, viu? Ele recebia o normal, tá? O saláriozinho dele, ele conseguiu vender esses animais de corte e conseguiu comprar o de postura, né? E conseguiu vender. Com 6 meses começou a escoar essa produção dele. Aqui mesmo em Marabá, né? Começou para casas de pão de queijo, dentro de academias, que é uma proteína que a gente sabe que é uma proteína acessível, né? Então, dentro das academias, começou a fazer o telefone sem fio ali, né? Começou a vender. Ultimamente, fui fazer a visita que a gente chama de visita de fiscalização. Fui lá para ver como era que estava o Vinícius. O Vinícius estava com 5.000 aves dentro de um galpão. De 100, Nossa. ele está com 5.000 aves. De fato, são vários galpões. Dentro de um galpão, por mês, ele fez R$13.000 só vendendo ovos. Tem noção disso? Ele encontrou a galinha dos ovos de ouro. Aí, como eu te falei, né? Temos um custo de produção alto, que é a questão da ração, mas também o Vinícius, ele tem uma terra que ele mesmo planta milho, que ele mesmo planta a boca dele, a horta, que joga alimento para a horta, das fezes da galinha já usa na horta e assim vice-versa. Enfim, é uma pessoa que a gente chama aqui virada. Ele é uma pessoa virada, sabe? Pessoa virada. Sim, ele mesmo produz o próprio adubo e olha só que reaproveita. Isso é interessante a gente frisar, que das fezes da galinha você pode reaproveitar e utilizar nas hortas, e ele produz o milho, e é um sistema, né, gente? A gente fala que é um sistema, ele está interligado. É toda uma cadeia. Aí o que é que eu quero fazer?
Pode terminar, vai. Só finalizar, Aline. Aí o que é que eu quero finalizar com isso? É que para você que está nos assistindo, dá certo. Procure uma assistência técnica mais próximo. Hoje em dia nós temos uma arma muito poderosa que se chama internet. Vá na internet, procura aqueles sites confiáveis, tá? E vamos lá, como iniciar a produção. Mas também não se deslumbre, não. Veja o que faz base. Porque hoje em dia, se você for jogar, faça milhões de dinheiros aí, não sei o que, coisa e tal. Vamos com calma. É verdade. É trabalho duro, tá, gente? Não é. Trabalho. Não existe nada que é fácil. Só moleza, não. Não achem que é tudo só moleza, não. Precisa de comprometimento. Muito cuidado, muita atenção. Seriedade. Até na hora de você pesquisar, de você disseminar essa informação, você precisa ter vericidade do que você está falando, do fato, tá? O que eu quero dizer é que dá super certo. Temos aqui ótimos resultados, perfeitos resultados. Isso eu só fico feliz e agradeço a Deus. E principalmente de saber que a maioria, quem comanda essas famílias são as mulheres, elas que estão à frente. Quero parabenizar mais uma vez a Ivanice, que ela vem lutando pelo contestado, que é uma área que é um pouco mais dificultosa para a gente trabalhar devido à distância, coisa e tal, ser mais próximo de Paraopebas, mas isso não tira o brilho, não tira a sagacidade dos produtores de trabalhar. A Aline, que é uma pessoa maravilhosa, vou te visitar logo, Aline. E a Aline é um exemplo que cooperativismo e associativismo funciona na região do sul e sudeste do Pará. Não é só no sul que funciona a cooperativa, não. A Aline mostrou que aqui a gente consegue desenvolver isso. Parabéns, meninas. Parabéns, Carol, por dar voz e vez para essas mulheres. Amém. Obrigada, que participação maravilhosa da Fabiana, agradeço, que também você possa continuar sendo luz, levando conhecimento. Conhecimento é tudo que eu digo, é mais do que informação, é transformação de vida e que você possa ser uma agente multiplicadora. Muito obrigada, querida, pela sua participação, um forte abraço a toda a equipe e a toda a Secretaria de Agricultura aí do município de Marabá. E agora, para encerrar sua participação, diretamente do município de Canaã, ela é presidente da Cooperativa de Mulheres de Agricultoras Rurais do município de Canaã. Aline, encerre sua participação aí no nosso programa, que se deixar a gente conversa aqui a tarde toda. Eu quero agradecer, Carol, pela oportunidade e dizer, pessoal, que funciona assim, é muito trabalho, muita dedicação e amor. Dizer também que eu estou com um projeto aí para aproveitar, Fabiana, as fezes da galinha, fazer o biogás, também o biofertilizante, né? Porque a gente pode estar usando isso aí, a gente vai poder usar tanto na horta, né? E ajudar nossas mulheres com gás, né, de cozinha, porque funciona, porque eu tenho um, né, ele está desativado, mas eu quero ativar ele novamente e dizer assim, que é muito importante, certo? Acreditar, buscar, dizer que não é um conto de fada, que a gente vai ganhar rios de dinheiro assim logo de imediato, mas quero dizer para a Ivanice que foi um prazer enorme conhecer ela naquele dia, a Fabiana, eu fiquei encantada e dizer assim, gente, muito obrigado, Carol, pela oportunidade de mostrar para o mundo, certo, o nosso trabalho aqui no Brasil. Imagina, gente, a oportunidade é nossa de estar compartilhando histórias inspiradoras da força da mulher do campo. E por falar em força da mulher do campo, vamos encerrar agora com a Ivanice, que vai deixar suas palavras finais representando a região do Contestado, aí no município de Parauapebas, que é muito conhecido pelo minério, mas que com certeza também estamos aqui mostrando esse lado de Parauapebas, da zona rural de Parauapebas, que também é muito forte ligada à agricultura familiar. Olha, eu quero agradecer, né, a Deus e a você, Carol, por essa oportunidade. Agradecer a Deus pela oportunidade de conhecer também essas mulheres maravilhosas, Fabiana, Aline, que Deus colocou em minha vida. E dizer para vocês, meninas, que estão aí sem fazer nada, querendo ganhar dinheiro, invista em você mesmo, porque você pode fazer riquezas, né? Com uma semente a gente pode fazer algo especial, mas precisa ter a semente. Então precisa começar, né? Nós estamos aqui começando também, mas a nossa fé alcança que nós vamos chegar muito além. Olha, nossos ovos chegando na França, imagina! Deus pode fazer. Muito obrigada por essa oportunidade.
Muito obrigada por essa oportunidade e que Deus abençoe cada um de vocês, viu? Aline, Fabiana, Carol. Que a bênção de Deus esteja sempre conosco, porque somos mulheres, servas do Deus Altíssimo, e o Senhor nos usa nessa terra. Nós somos para mudar, né, a região que nós estamos, a mentalidade de algumas pessoas que estão ultrapassadas, precisando de algo especial, e Deus usa cada uma de nós. Imagina, olha, gente, eu quero aqui agradecer demais aqui. Infelizmente, vamos encerrando a nossa programação hoje, mas sintam-se abraçadas aqui, um abraço distante dessa amiga paraense, belenense, aqui em solos europeus, longe de casa, mas perto de vocês, perto do coração de vocês. Aqui, parabenizar mais uma vez a Fabiana, aqui com seu conhecimento técnico, trazendo luz e informação para essas mulheres no campo, a força da Aline, uma liderança rural, representando cooperativas, associações, que você possa continuar sendo capacitada, sendo uma líder inspirando pessoas, motivando, levando. Sabemos que não é fácil trabalhar em equipe, reunir muitas pessoas, são muitas cabeças a falar, muitas a pensar, mas no fim, eu tenho certeza que você está ocupando um posto porque merece estar onde você está, né? E você não está aí por acaso. Então, que você continue sendo forte, firme, guerreira e inspirando as mulheres aí no município de Canaã dos Carajás. Eu tenho um primo que trabalha, eu não falei nada, mas eu tenho um primo que trabalha em Canaã dos Carajás, depois eu conto nos bastidores. Um abraço para ele se chama Moisés Alves, ele está com um projeto muito bacana de educação também em Canaã, escola em tempo integral, e um forte abraço, porque ele é um primo do meu coração, ele é lá da região de Óbidos. Deus trouxe ele para Belém, depois levou para Canaã. E eu estou muito feliz porque ele está fazendo a diferença também no município de Canaã. Parabenizar a Ivanice, que estava aí com seu companheiro, tentou aparecer um pouquinho, mas a Ivanice, com esse olhar empreendedora, que também possa inspirar as mulheres a empreender e a gerar emprego e renda, porque emprego e renda é dignidade. E uma mulher que vence é uma família que vence, porque ela não vence sozinha, é uma família que vence junto com ela. Então, essa aqui, Carol, gente, um Carol, pouquinho... ele estava querendo falar, Carol, mas não vamos dar oportunidade, não, senão nós não terminamos nunca. Outra oportunidade, que hoje aqui é o bloco das meninas. Mas olha, gente, esse aqui é o nosso estado do Pará, nós somos extremamente diversos, eu me sinto extremamente grata estarmos aqui compartilhando histórias inspiradoras de mulheres do campo. Então, assim, se você tem uma história inspiradora, se você quer contar a história da sua região, não perca, gente, essa oportunidade, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, é o +33, que é o DDD aqui da França, 074937. Vou até confirmar aqui com vocês. Peraí, só um minuto, eu ia falar em francês, 074971 3791. É isso, 074971 3791. Entre em contato conosco, tá, gente? Então, assim, é um prazer enorme. Então, mais do que estarmos aqui nesse momento maravilhoso, também para nós, como missão nossa aqui, estarmos compartilhando com o mundo, compartilhando com a Europa, compartilhando com a comunidade de língua portuguesa, que não se restringe somente ao Brasil, Portugal, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, países que falam a língua portuguesa, que o trabalho no Brasil é feito com responsabilidade. Eu sei que, sim, o Brasil é muito conhecido aqui na França, na Europa, pelo futebol, pelo samba e pelo carnaval. É o que todos falam, mas mais do que isso, nós temos a força do campo, a força que vem da agricultura, de mulheres que produzem, de famílias que produzem. E eu tenho certeza que o Brasil hoje é um dos maiores produtores e exportadores do mundo, e nós vamos deixar de estarmos sendo tratados apenas como um bobo da corte para estar divertindo gringo, divertindo europeu, divertindo quem está fora, e mostrarmos e nos impormos, né, como realmente uma liderança mundial voltada para o agronegócio. E se Deus me trouxe para cá, não foi em vão. Ele tem um plano, tem um propósito e já está se cumprindo. Então, muito obrigada, meninas, Ivanice, Aline, Fabiana. Estou programando passar um mês de férias ano que vem ao Brasil. A gente tem que ir aí sempre, né, para recarregar as energias, poder voltar. E a gente tem certeza que vamos organizar um belo encontro de mulheres aí, mulheres agricultoras, mulheres do campo,
na região sul e sudeste do Marabá. E lembrando que aqui também na França tem muita gente do sul e sudeste do Pará. Um forte abraço a todos os nossos ouvintes que estão agora sintonizados na nossa programação, seja pelo nosso canal no YouTube, seja pelas nossas redes sociais ou pelo aplicativo da Rede de Comunicação Internacional Brasil Amazon. N'hésitez pas à télécharger maintenant notre application. Baixe agora o nosso aplicativo, inscreva-se no nosso canal no YouTube, como aparece aqui, que é uma maneira de estarmos fortalecendo. Meninas, um forte abraço, beijo, muito obrigada pela contribuição e aguardem, vem muito mais aí, programa Carol Rezende, a voz feminina no ar. Tchau, tchau.